Olá, doutores e doutoras, preparados para mais um bate-papo com ciência, aqui com o teu professor Cazé? Então, vamos lá. Gente, eu andei pensando de fazer algo ligado ao nosso sistema digestório, nosso aparelho digestório, mas eu vou fazer uma série, para não ficar uma coisa muito pesada num único vídeo. Então, vamos começar com o seguinte: se a gente vai falar de aparelho digestório e digestão, ou seja, como é que a gente aproveita os nutrientes dos alimentos, vamos falar primeiro, então, dos alimentos, né? Mas é uma coisa assim, bate-papo, né? Quem quiser assistir uma aula, aguarda quando a gente estiver tete a tete em sala de aula. Pois bem, então a gente vai começar falando um pouco dos alimentos, né? Para isso, deixa eu tomar um golinho do meu café expresso, servidos. Maravilha. Então, primeiro, alimento e nutriente. A mesma coisa? Mais ou menos. Vamos ver o seguinte. Quando a gente pega... Vou pegar aqui da minha hortinha. Opa! Aqui, ó. Isso daqui é uma folhinha de manjericão. Muito usado para temperar os alimentos, para colocar na pizza, né? Esse manjericão aqui, vou tirar o cabinho, né? Por causa da textura. E vamos lá. Como tempero ele é show. Comer ele assim puro, dá a impressão... até que não dá de boa. Essa folha é o alimento. Nela, eu vou encontrar substâncias úteis à minha composição estrutural, ao funcionamento do meu organismo, à manutenção de determinadas estruturas fisiológicas, bioquímicas. Ou seja, nessa folhinha que eu coloquei na boca, mastiguei e degluti, ou seja, engoli, ela vai me fornecer substâncias úteis ao meu corpo. Essas substâncias são os nutrientes. A folhinha, o manjericão, foi o alimento do qual eu tirei esses nutrientes. Um exemplo um pouco mais tradicional: você pega uma fruta, uma maçã, pegar uma pera. Aí a maçã é o alimento. Quando você morde, tira um pedaço, mastiga e engole, o seu organismo vai procurar quebrar aquilo que você engoliu, ou seja, quebrar num sentido químico, para extrair o maior número de nutrientes possíveis. Cuidado, porque às vezes o que você ingere pode não só ter nutrientes, podem ter substâncias também tóxicas. E aí que tem as tais intoxicações alimentares. Ou podem estar contaminados. O meu manjericão, eu trato dele, eu limpo, eu borrifo com um preparadozinho, um chazinho de fumo, detergente, em concentrações pequenas, é claro, para não dar praga. E normalmente eu lavo, peguei agora sem lavar, porque eu fiz isso há pouco, eu cuido dele praticamente todo dia, além de irrigá-lo, é claro. Mas quando a gente ingere um alimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Que alimento é esse? O que ele de fato está nos oferecendo? São nutrientes? Pode ter ali substâncias tóxicas. Então, alimentos já conhecidos. A maçã, por exemplo, você sabe que não tem problema nenhum. Mas você vai ingerir um alimento que você não conhece, você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que ter informações se aquele alimento ele não está te fornecendo também uma substância que possa te fazer mal. E também tem que tomar cuidado se você não é alérgico a determinados compostos que estão naquele nutriente. Tem casos de pessoas que são alérgicas a morango, ou seja, coisas que tem no morango que despertam uma reação alérgica nessa pessoa. Muito comum, frutos do mar, né? Crustáceos,
mariscos, ou seja, se você comer, por exemplo, camarão, camarão é danado para dar reação alérgica a um determinado grupo de pessoas, né? Então, nós temos que ficar atentos com o que nós ingerimos, ok? Seu corpo é seu templo, então você não vai botar qualquer coisa dentro. E até aquelas substâncias que você conhece e sabe que você não tem problema com elas, você tem que tomar muito cuidado se elas não... com o estado em que elas estão. Se elas estão frescas, se elas estão adequadas para o consumo, se elas estão higienizadas e se elas não estão contaminadas. Porque aí você pode pegar alguma doença, algum infectante, algum agente infectante nessas substâncias, nesses alimentos. Mas tudo bem. Então a gente já viu que o alimento é a coisa que a gente, da onde a gente tira os nutrientes. E esses nutrientes eles vão ser disponibilizados através do nosso processo digestório. Gente, uma coisa muito importante aí é você gostar ou não de determinado alimento. Não adianta você, é importante eu comer isso, então tem que comer isso. Beleza, tente se educar para tal. Tente se acostumar a ter o maior leque de opções possíveis. Até porque quanto maior a variedade da tua dieta, a dieta é aquele conjunto de alimentos do qual você está acostumado cotidianamente. Então, aquilo que você come, você procure gostar de várias coisas diferentes. Deixa de frescura e começa a tentar eliminar preconceitos ou mesmo vai se acostumando aos sabores. Gosto e sabor têm o mesmo significado? Se você olhar, talvez no dicionário sejam sinônimos, mas para a ciência não. Ciência é sempre ciência, né? Qual é a diferença, então, para a ciência do sabor para o gosto? Eu vou colocar gosto, eu vou substituir a palavra gosto pelo paladar. Então, o paladar é algo percebido pelas nossas papilas gustativas. Na língua, na boca, mas predominantemente na língua. Tem papilas gustativas por todo o nosso instrumento bucofaríngeo. Então você tem na língua, você também tem na boca, na mucosa bucal. E até lá no iniciozinho da garganta ainda se encontram algumas papilas gustativas, tá? Essas papilas gustativas são estruturas sensoriais, então elas sentem. Elas vão sentir o quê? Elas vão sentir substâncias químicas nesse alimento que vão traduzir em gosto. Então vão informar ao cérebro, é gosto disso, é gosto daquilo. Por exemplo, é amargo, é doce, é salgado, é azedo, é umami. Umami? Umami também é um gosto. Umami é um gosto de um aminoácido chamado ácido glutâmico ou glutamato, né, encontrado em carnes, fígado, ovos, alguns vegetais como cenoura, queijos de sabor forte, parmesão, né? E esse glutamato, ele é responsável por indicar esse gosto, olha aí, para não confundir, esse gosto, o umami. Então, além do doce, do salgado, do azedo, do amargo, nós temos o umami também. Isso são gostos, isso são percebidos pelas nossas papilas. E o sabor, afinal, o que é? Sabor é um pouco mais complexo, envolve mais sentidos, não só o paladar. O gosto é aquele que estimula o paladar, é aquele que avisa ao cérebro que vai lá. Paladar as papilas são antenas que percebem o paladar, o gosto das coisas, e elas vão indicar ao cérebro, olha, é salgado, é doce, é azedo, é umami, amargo, café, amargo, então, um tempinho, um take. Mas e o sabor? O sabor envolve outras percepções sensoriais além do paladar. O sabor, ele envolve o aroma.
você tem o cheiro. Não é só o do nariz, o cheiro que vem também. A gente sabe que a garganta e o nariz são ligados, né? Quem é que não está resfriado e dá aquela engolida? Sinistro. Esquece isso. Então, garganta e nariz são interligados. Então, o odor, o aroma, ele não só vem pelas narinas, ele também pode vir por dentro. E isso vai alterar o sabor dos alimentos. A textura é fundamental. Eu, por exemplo, odeio ovo cozido. Mas o gosto é bom. Se eu amassar o ovo, ralar o ovo, eu peço pizza portuguesa, aquela que vem ovo, aí eu sempre pergunto o cara pelo telefone, o ovo é aos pedaços, em rodelas ou ralado? Aí o cara fica assim, qual a diferença? A diferença é o sabor. Mas é tudo mesmo gosto. Tudo bem, gosto de ovo. Mas o sabor é diferente, porque o sabor não é só o gosto. Ele também envolve, além do gosto, além do aroma, ele envolve a textura. Aquilo que você percebe com o tato. Olha aí, nós já vimos paladar, olfato e agora o tato. E até a temperatura. Já percebeu? Come um feijão com arroz gelado, come um feijão com arroz quentinho. Né? Não é a mesma coisa. Ele quentinho, ele deixa as substâncias mais voláteis. O que é volátil? É aquilo que evapora fácil. Então, é mais fácil de você perceber o aroma, contribuindo assim para o seu sabor. Ele frio, ou mesmo gelado, as substâncias ficam mais, vamos dizer, quietinhas. E elas não se dispersam tanto. Então, isso prejudica muito o sabor dos alimentos. Daí, comida fria ser braba, né? Algumas coisas, como o sabor, como o gosto doce, né, não são tão importantes a temperatura. Mas outras coisas são fundamentais. Fundamentais. Bebe um café quentinho, como esse. E bebe um café desse frio. Então, vimos que sabor ele é muito mais amplo. Ele envolve mais sentidos. O sentido do paladar, do olfato, do tato, aqueles sentidos relacionados à variação de temperatura. A temperatura a gente sabe que tem muito a ver com a volatilidade da substância, que vai estimular mais o olfato, mas também tem a questão da temperatura ser mais agradável ou menos agradável, e assim por diante. Então a gente, resumindo, viu que os alimentos são as substâncias de onde a gente tira os nutrientes. Os nutrientes são as tais substâncias importantes para o nosso organismo. A gente pode citar aí as substâncias orgânicas, né? As proteínas, os carboidratos, os lipídios, podemos estudar substâncias inorgânicas, como os sais, né? O sal, gente, é uma família, tá? É uma classe química, uma função química. A gente está muito acostumado, quando fala em sal, o cloreto de sódio, aquele salzinho branco, mas saiba que há muito mais tipos de sais. Então, eu citei aí alguns nutrientes, tá? As vitaminas são importantes, extremamente importantes. É uma coisa muito legal das vitaminas. Quando você as retira dos alimentos, elas estão prontinhas para serem utilizadas no organismo. Outros nutrientes, eles precisam passar por várias quebras, várias decomposições, que aí você ir quebrando, decompor, quebrar, fragmentar. E isso, as vitaminas, elas não precisam, elas estão disponíveis exatamente do jeito que o nosso organismo precisa. Então, se você comer um alimento rico, por exemplo, em vitamina A, ela já está ali prontinha para você. Cuidado com a vitamina D, porque normalmente você absorve, você ingere uma vitamina D, um precursor. E aí ela precisa, todo mundo sabe, ela precisa que o corpo seja exposto à luz solar para que ela seja ativada, né? E assim você possa aproveitar a vitamina D, que a gente vai falar dela mais tarde, quando for falar das vitaminas em si, a função dela no organismo. Mas esses nutrientes são fundamentais
para a manutenção do teu organismo, do seu corpo, da tua saúde. E você tira eles dos alimentos. O sabor, já lembra, o sabor é muito mais do que apenas o gosto. O sabor, ele envolve outras percepções sensoriais, outros sentidos, além do paladar. O sabor, ele vai muito além dos paladares: doce, salgado, amargo, azedo e umami. Tá ok? A gente fica por aqui agora. A gente viu o que é o alimento, o que é o nutriente, o que é sabor e o que é gosto. Um detalhezinho. Antes da gente terminar, uma curiosidade. Quando você chupa uma bala de framboesa, ali tem o sabor da framboesa, né? Você tem ali o sabor da framboesa. Você acha que aquilo é framboesa mesmo? Dificilmente. Quando você come uma bala de banana, eu adoro bala de banana. Você acha que ali tem banana? Pode até ter, mas eu acho muito difícil. Aquelas balas mais industrializadas. Aquilo dali é aromatizado artificialmente. Existem substâncias que enganam o teu cérebro. Existem substâncias, tá? São aromatizantes artificiais, são flavorizantes. Normalmente são ésteres. É uma família química. O éster, você pega um carbono, oxigênio, hidrogênio, ou seja, um ácido carboxílico, COOH. Tira esse H e bota ali um radical orgânico, ou seja, um composto orgânico que tem bastante carbono. Quanto mais carbono, mais melado, até ficar bem consistente em forma de cera. Quanto menos carbono, mais fluido e volátil, até evaporar. Os flavorizantes, ésteres tem um montão, até os poliésteres. Os poliésteres são os PET que faz garrafa plástica. Eu não tem mais aqui, mas não tô com preguiça de pegar. Mas todo mundo sabe o que é PET, pô. Então, esses são os poliésteres, não é esse não. São os ésteres flavorizantes, que dão aromas, sabor a alimentos e até medicamentos. Quem nunca tomou um xaropinho de morango, né? Xaropinho de morango. Por que morango? Um xaropinho de framboesa. E aí você tem esses extras. Eu vou dar uma colada, eu peguei alguns extras que eu achei interessantes. Olha só, você quer sabor de abacaxi? Tem naqueles suquinhos em pó que você acha que tem abacaxi ali, né? Ai, tá de ingênuo. Aquilo dali é o butanoato de etila. Olha, butanoato de etila. É o éster que dá sabor de abacaxi. Você quer a framboesa? Não falei do xaropinho de framboesa? Então tem formiato de isobutila. Olha só o nome do formiato de isobutila. Isso é um nome excelente para tu botar no teu filho, imagina. Formiato, José. Vá para o quarto agora. Você tem também laranja. Aqueles suquinhos de laranja que tu acha que tem. Gente, uns 10 litros daquilo, se tiver um quarto de laranja é muito. O que dá aquele gostinho de laranja, o sabor da laranja, aí vai ser o acetato de octila. O acetato de octila. Tudo ésteres sintéticos produzidos no laboratório. E a tal da balinha de banana que eu falei, etanoato de pentila. Etanoato de pentila dá o gostinho da banana. Existem vários. Se você quiser, deixa aí nos comentários, que aí eu posso procurar pesquisar. Ou melhor, você vai pesquisar flavorizantes artificiais para, sei lá, procura aí um sabor e vê se você acha o flavorizante artificial. É uma brincadeira boa. E é um bom exercício também. Mas então é isso aí. Então, por hora, nessa série de digestão, a gente já identificou o que é o alimento, o que são os nutrientes, e a gente falou um pouco dos sabores, né? Lembrando que esses sabores não são à toa. Esses sabores mais ou menos te dão uma dica do que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, né? Eles meio que dão uma dica ao cérebro, tipo assim, vai que é bom, vai que não é. Às vezes engana e até te leva ao perigo, né? Aquela coisa do canto da sereia, né, que leva o homem seduzido por aquele canto da sereia para se afogar no mar. Mas, normalmente, aquilo que te agrada é aquilo que a gente aprendeu que pode usar, e aquilo que desagrada a gente tem medo de usar e até evita, e não é à toa. Mas, por hora, ficamos por aí, e a próxima a gente fala um pouquinho mais
da digestão, o que é digestão, como é que a gente tira os nutrientes dos alimentos, tá ok? Um grande abraço para vocês, espero que vocês comentem aí, deixem várias dicas e até o nosso próximo bate-papo com ciência, tá? Abração, fé no Brasil, fé no Brasil com compromisso e responsabilidade. Abraços!